Sua empresa também tem colaboradores que têm medo de se posicionar? Esse assunto, por mais simples que pareça, ele é muito complexo. Eu quero conversar contigo aqui nesse vídeo sobre duas questões. Primeiro, a origem do medo, por que pessoas adquirem medo diante de organizações, diante de equipes, e também um exercício que pode fazer com que a sua equipe tenha muito mais coragem na hora de se posicionar. E aí está a grande questão. Quando eu tenho um time que está seguro, que está confiante, esse time fala, esse time se posiciona. E a gente trabalha com muito menos achismo e muito mais resultado. Só que antes de eu te passar todas essas técnicas, deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio de Oliveira, coach de alta performance e coaching de equipes. Estou há mais de 10 anos no mercado trabalhando com pessoas, desenvolvendo líderes dentro de empresas e desenvolvendo também equipes e times esportivos dentro de um campo onde muitas vezes, por mais capacidade que as pessoas tenham, os resultados esperados, a expectativa não acontece. E isso pode ser que os colaboradores não se sentindo à vontade, não tendo confiança, pode atrapalhar muito no resultado deles. Eu quero te passar aqui primeiro a questão de onde vem esse medo, por que nós, seres humanos, temos medo, por que a gente atua tão mal diante, muitas vezes, de uma capacidade de explorar resultados muito melhores. E também, se você ficar aqui até o final, eu vou te passar um exercício. Se você é líder, você vai conseguir trabalhar já com a sua equipe esse exercício. E você, se faz parte de um time, pode puxar à frente e ser um líder natural, um líder que dentro do ambiente consiga, através de ferramentas práticas, porque sim, são 10 anos de aplicação do conteúdo que eu vou te passar aqui e de conhecimento científico de diversos estudos sobre construção de equipes de alta performance. Então fica aqui e vamos descobrir juntos como fazer o seu colaborador ter mais coragem na hora de se posicionar. E a importância disso tudo que eu vou te falar, pensa o seguinte, se você tem um time onde as pessoas têm muita representatividade e responsabilidade sobre o resultado delas, se essa pessoa tiver medo, o que vai acontecer? Ela não vai se posicionar. E quando ela deixa de se posicionar, ela não fala o que está errado no dia a dia dela, o que está faltando para ela produzir melhores resultados. E aí a pessoa fica vivendo um problema que ela acha que é dela e que de verdade, se o seu colaborador hoje está com medo, por mais que esse problema é dele, está dentro dele, esse problema passa a ser da sua empresa. Porque uma pessoa com medo tem a tendência a paralisar, tem a tendência a fugir, tem a tendência a se defender, mas só que não tem a tendência de fazer a coisa certa. Então, quando a gente age com medo, a gente tem um instinto primitivo que nos faz ou ficar paralisado aqui, e paralisado a gente não gera resultado, ou fugir dessa situação, porque ninguém gosta de viver com medo, e fugir da situação é enfrentar, ou seja, é deixar de enfrentar o que precisa ser trabalhado dia a dia, ou é enfrentar. Só que quando a gente enfrenta, a gente está com um sentimento muito ruim, que é um sentimento de destruição, como se algo na minha vida estivesse sendo prejudicado ou tivesse com algum problema ali, algum risco iminente de perigo, e aí eu vou enfrentar. E muitas vezes você vê na sua equipe colaboradores estressados, brigando um com o outro. Esse é um tipo de enfrentamento quando eu sinto medo, eu passo a me defender. Você vê pessoas ocultas, pessoas submissas, pessoas fugindo da responsabilidade. Isso é também um efeito do medo. E também você vê pessoas que ficam travadas diante da situação, travadas diante do seu perfeccionismo, travadas diante do que você vai pensar, do que eu vou fazer. E isso tudo atrapalha um movimento que deveria ser natural na sua equipe. Porque pensa bem, seu colaborador hoje, provavelmente ele recebe treinamento, ele tem capacidades que você identificou antes nele, essas capacidades fizeram com que você confiasse nele, só que daí ele chega lá no campo sendo capaz de fazer, e aí chega na hora da ação e isso não acontece. Provavelmente o que está acontecendo ali dentro é medo. Alguns empresários falam o seguinte, não, eu não sinto medo, mas eu estou receoso diante de alguma situação. E grandes empresários não sentem medo, né? São receosos. Receio é uma derivação do medo, derivação de não tenho certeza, não sei se isso vai dar certo, não sei se isso pode prejudicar tanto a minha visão quanto a visão que as pessoas têm de mim, e tudo isso prejudica para que você tenha um ambiente com muito mais resultado. Tenha certeza de uma coisa, se você entender tudo que a gente vai conversar aqui, o seu colaborador com menos medo, trabalhando através da naturalidade, das suas competências, das suas ações, ele vai produzir muito melhor. E é isso que faz a diferença no dia a dia de alguém. Se você pensar nos seus melhores resultados, ali você tinha clareza, ali você tinha foco bem definido e ali você tinha certeza que sim, você conseguiria desempenhar aquela situação. Só que quando não consegue, esse é o grande problema. O meu sistema gera medo, esse medo me trava e é essa trava que provavelmente está fazendo com que o resultado da sua empresa, se ainda não é o melhor, que ele fique aquém do que pode.
E é importante você entender uma coisa, aqui eu não estou falando que toda falta de resultado ela é originada pelo medo, porque muitas vezes dentro de uma empresa, já trabalhei com isso, a incompetência, ou seja, aquela incapacidade de fazer algo, ela também traz a falta de resultado. Então você tem que entender hoje se na sua equipe está acontecendo a falta de posicionamento por medo ou a falta de posicionamento por capacidade. Essas coisas são distintas e diferentes. Pensa o seguinte, ó, medo é algo que mesmo você sabendo o que pode fazer, por algum motivo, por não ter de repente um foco bem definido, uma clareza definida do que fazer, você trava. É aquela sensação que eu tenho, eu sei que eu poderia, eu até sei o que eu devo fazer, mas eu não consigo por alguma questão. Isso, o que tem por trás, que é comprovadamente já trazido por todas as ciências, é medo. É aquele medo que te traz insegurança, é aquele medo que te traz incerteza, que mesmo você sabendo que pode desempenhar a função, você trava. A outra questão é a incapacidade, que é quando eu não sei o que fazer. E aí, por mais que até tenha um medinho, esse você não vai trabalhar com o que eu vou te explicar hoje aqui. Hoje eu quero trabalhar contigo como fazer um time que é capaz de produzir, que você sabe que eles têm o potencial, e é o que eu escuto muito dentro de empresas. Márcio, eu até sei que esse time consegue trabalhar mais, mas por algum motivo as coisas não acontecem. E aí trabalhar esse medo de se posicionar, ou seja, um posicionamento diante das situações, diante da comunicação, diante das suas responsabilidades, para aí sim um time ter muito mais força. Lembrando que eu só tenho uma equipe quando eu faço a união de todas essas pessoas, tá, serem trabalhadas com o melhor que cada um tem. É esse melhor que cada um tem que muitas vezes o medo de se posicionar, ele deixa isso guardadinho, ele deixa isso recolhido e um colaborador, por incerteza, por insegurança, deixa de desempenhar o seu melhor potencial. Então não confunda que falta de capacidade, isso deve ser treinado, isso deve ser trabalhado. Muitas vezes um projeto novo, ele traz medo, só que esse medo aqui é a falta de trabalho e ainda de desenvolvimento. O que a gente vai conversar aqui hoje é sobre times que têm sim já o potencial, que têm uma missão para cumprir, você sabe que eles podem, mas pela questão do medo, pela falta de posicionamento, o time está travado e não trabalhando da melhor forma. Eu vou te mostrar agora aqui por que acontece de as pessoas terem medo, mesmo sendo capazes de fazer e de cumprir a sua missão. Pensa o seguinte, todos nós, seres humanos, a gente tem algo que é conhecido como mente. A mente do ser humano, ela é conhecida como algo divino. Pensa que aqui eu estou falando do funcionamento do cérebro, o cérebro é a nossa máquina, então não quero que você confunda a mente com o cérebro, mas dentro do seu cérebro você tem algo divino ali que é a sua mente, capaz de aprender qualquer coisa, capaz de destruir também qualquer coisa. E essa mente que é divina, ela tem algo que faz ela todos os dias pensar no que fazer, pensar no que precisa fazer, pensar se pode fazer, pensar se vão gostar, e isso a gente chama de consciência. O ser humano tem uma consciência, uma capacidade de ter consciência dentro do seu cérebro, que é aquele pensamento que a gente tem todos os dias. Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que eu vou gostar? O que eu preciso fazer para entregar meu melhor resultado? Entende que essa consciência ela pode ser transformadora ou destruidora. E a gente sabe que é na consciência que você pode trabalhar a transformação do seu resultado. Se a sua cabeça tiver uma consciência proativa, você vai pensar sempre nas questões, o que eu posso fazer, o porquê isso é importante para eu adquirir meu resultado, como que eu posso todos os dias colocar isso em prática e quando que eu vou trabalhar isso que eu sei que vai fazer a diferença na minha equipe, no meu time. Essa é a melhor consciência trazida hoje para um ser humano que quer evolução e mudança. Ele sabe aqui o que ele precisa mudar, ele sabe aqui o porquê isso é importante, qual o motivo, qual o propósito dessa ação na vida dele, na vida da sua equipe. Ele entende como ele vai fazer isso, ele é um ser que tem planejamento no seu sistema, ou seja, eu sei que algo é especial, eu sei que isso é muito importante para o resultado e muito importante para a minha vida, e eu sei como vou fazer, e ele usa a sua consciência como algo lógico também, ele coloca prazo. Muitas pessoas hoje deixam de cumprir com o que precisa, deixam de fazer com o que sabe que precisa, pela questão de não ter prazos. E prazo é tão fundamental aqui que a maioria dos líderes que eu trabalho hoje, eles têm muita clareza no que fazer, eles têm uma capacidade de planejamento excelentes, mas eles são desorganizados na sua entrega por não ter uma questão bem estabelecida de prazos.
Então você tem que pensar aqui que a sua consciência hoje, a consciência do seu time, ela tem que trazer para as mudanças essenciais e efetivas a questão do que trabalhar, por que trabalhar, como vai ser trabalhado isso e quando isso vai acontecer. Essa consciência dessa forma dita transformadora, ela vai influenciar no seu pensamento. E o pensamento aqui, ele é conhecido como grande condutor. A psicologia nos traz, através de Freud, uma questão sabida já que é: nós somos tudo aquilo que pensamos. Dentro da sua cabeça agora tem um pensamento que está te dizendo se você pode ou se você não pode. E como dizia Henry Ford, né, se você pensa que pode, você está certo, mas se você pensa que não pode, você também está certo. E é esse pensamento que a gente tem que entender. É aqui que acontece o medo. É no pensamento do seu colaborador que não se posiciona, que está atuando hoje com o medo. E o medo, ele pode ser o condutor do seu time hoje que não se posiciona. Como que a gente pode mudar isso? Se você entender o que eu coloquei aqui, isso é um ciclo conhecido na ciência como a revolução do pensamento. Esse é um estudo trazido por Michael Neil, ali pelos anos de 1975, onde ele falou que a mente, que é divina, todos os dias, ela tem uma espécie de tomada de consciência que é você que programa isso. Nós temos uma responsabilidade aqui nesse sistema, que é a consciência que a gente toma. Ou eu posso estar tomando uma consciência ativa, como eu te expliquei aqui, pensando o que eu vou fazer, por que isso é importante, como que eu vou fazer e quando isso vai acontecer. Ou você pode hoje estar atuando dia a dia com uma consciência reativa. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que vão gostar? E se não der certo? E se eu não conseguir? E lembra uma coisa aqui, o medo, para que eu consiga trabalhar ele bem, eu não posso colocar a minha consciência em uma projeção que não está na minha mão. Será que vão gostar? Não está na minha mão. Será que eu vou conseguir? Não está na minha mão. Isso são resultados das coisas que eu faço. Eu tenho que colocar essa consciência em algo que está exatamente na minha mão. O que eu vou fazer? Por que isso é importante para mim? Como que eu vou fazer e quando eu vou fazer? Isso a gente tem a possibilidade total de ter na mão. Esse ciclo que eu estou te comentando aqui, você pode ter hoje uma consciência reativa, e se você tem consciência reativa, que ela é construída lá no medo, que traz esse pensamento que me conduz ao que eu não quero, a falta de posicionamento, você tem um ciclo vicioso, porque entende uma coisa, a sua mente que toma consciência todos os dias, ela gera um pensamento que não é bom para a sua vida. Esse pensamento que não é bom para a sua vida é ele que alimenta a sua mente todos os dias. E a gente acaba ficando cada vez mais temeroso, com medo e achando que não é capaz por uma construção que está dentro da nossa cabeça. É a sua cabeça que gera isso, não é o ambiente, tenha certeza disso. Só que, se você construir junto com o seu time uma consciência proativa, é isso que vai fazer todos os dias a gente pensar no que tem na nossa mão, no que é responsabilidade nossa e na competência que eu tenho. Isso traz um pensamento e uma atitude muito mais forte, que vai promover provavelmente a ação do seu time, e é esse ciclo que alimenta a sua mente todos os dias, passando a ter aqui, sim, um ciclo virtuoso, aquele ciclo que a gente quer que cada dia seja melhor. E se o seu time todos os dias trabalhar do jeito certo, tenha certeza, um time que faz melhor hoje, amanhã, ele já é melhor do que foi ontem. Isso tudo que eu te falei aqui me faz lembrar de um trabalho que foi fantástico, que eu tive o prazer de trabalhar, dentro de uma empresa que atuava no ramo de construção civil. E falo atuava aqui pela época que eu trabalhei, ela ainda atua e está cada vez melhor nesse ramo. E ali era um time de representantes. Eram apenas 7 pessoas nessa empresa, uma empresa pequena, ou seja, normal. Se você tem uma empresa pequena, pode às vezes pensar, mas será que isso vai funcionar para mim? É claro que funciona. Dentro dessa equipe, a gente tinha 7 pessoas. Imagina um time de representantes comerciais como se fosse o seu time de vendas. Cada um ali tinha a responsabilidade sobre o seu resultado, tinha ali uma carteira de clientes que ele atendia, tinha um catálogo de produtos e ofertas que ele carregava todos os dias. E no início do trabalho, eu senti uma coisa nas reuniões, a equipe era muito quieta. Eu via que ali o líder falava muito sobre o que ele queria. Eu preciso de vocês mais isso, eu preciso mais resultado, eu preciso que vocês liguem mais, eu preciso que a prospecção seja feita de uma forma diferente, melhor, preciso que vocês expandam a carteira de clientes de vocês. E tinha muito do que o líder precisava e era pouco trabalhado ali o que as pessoas poderiam fazer.
O que eu identifiquei, na primeira reunião eu falei com o líder, foi que aquele time ali tinha alguma espécie de medo em se posicionar. Eles eram muito bons ouvintes, só que de bom ouvinte nem sempre eu construo o que eu preciso para o meu sucesso. Entenda uma coisa, quando um time conversa, quando um time compartilha as dificuldades que tem, porque se o líder está pleiteando ali mais coisas, significa sim que naquele momento algumas dificuldades as pessoas passavam. E não é somente ouvindo que essas dificuldades vão dissolver, não é uma mágica que, agora eu entendi, se você quer isso, eu sei como fazer. Muitas vezes esse medo de se posicionar deixa de um colaborador trazer os obstáculos que está passando. E o que a gente fez, qual foi o grande trabalho feito dentro daquela empresa, foi fazer com que os colaboradores tivessem um espaço que fosse seguro, ou seja, dentro de uma sala, onde todos ali tivessem respeito, tivessem a possibilidade de falar sem ser julgado. E isso é um contexto que a gente faz a abertura no início do trabalho. É como se você pegasse o seu time agora e falasse assim, time, hoje é um dia que eu não vou julgar ninguém. Aqui a gente quer construir uma melhor empresa e sei que provavelmente hoje, pelos resultados que a gente está tendo, algumas coisas aqui precisam ser melhor. Eu quero entender o que vocês podem fazer melhor, mas para isso eu quero entender principalmente o que está faltando para que essa ação possa ser mais qualificada. Muitas vezes, o meu dia a dia, ele é travado por obstáculos que não estão na minha mão. Ou seja, eu preciso de um retorno melhor da minha equipe e da minha gerência, eu preciso de um equipamento melhor para o meu deslocamento, eu preciso de uma estrutura organizacional diferente que me faça poder trabalhar de um modo mais organizado. E isso tudo foi o que aconteceu dentro da empresa. Quando a gente abriu uma folha no meio da empresa e todos os colaboradores ali começaram a pontuar nela o que poderia acontecer, lembra da consciência ativa? O que poderia acontecer ali, naquele cenário, que faria com que os resultados necessitados, aquela coisa que o líder falou, o que eu preciso, o que eu necessito, que esses resultados necessitados pudessem acontecer, começou a ter uma chuva, um brainstorm, né? Uma chuva de ideias de coisas que poderiam ser melhor ali. Isso tudo fez com que cada colaborador entendesse que não tem problema nenhum em eu me posicionar dizendo o que eu preciso, isso não é ruim, porque às vezes o seu colaborador, sem saber, isso é inconsciente, ele está com medo de falar por causa da retaliação que ele pode sofrer. Quantas vezes você já não quis falar que algo está errado e tomou um corte, né? Fica quieto, cada um no seu lugar, está sempre reclamando, mas nunca estão satisfeitos. E isso é um cenário que às vezes o líder está tão preocupado com a falta de resultado que precisa que quando alguém vem trazer alguma notícia que não é boa, ele recebe isso de uma forma errada. E nesse cenário, trabalhando ali com um ambiente seguro, como eu falei para vocês, e com a participação de todos, é isso que fez com que cada colaborador, com o tempo, e aí eu estou te falando, a gente atuou dentro dessa empresa, eu junto com eles, durante 6 meses, e em cada reunião a dinâmica foi sempre a mesma. Cada um trazia para o seu momento como fazer aquela empresa melhor, o que precisava para fazer aquela empresa melhor, como e que estratégias ele queria entender, gostaria de entender por não saber ainda, de como buscar mais resultados. Foi isso que fez a grande diferença naquela empresa. Colaboradores mais comunicativos. Quando eu exerço a minha comunicação, eu perco o medo. O medo não é algo que vai estar dentro de você para sempre, por mais que ele esteja presente aí, porque sim, é uma emoção importante para te proteger. Quando eu entendo que esse medo ele é somente mental, que eu posso sim enfrentar ele, que eu tenho capacidades, isso não vai trazer risco nenhum, tanto para o meu negócio como para a minha vida, eu começo a me sentir natural. É como qualquer coisa que um dia você não conseguiu, você tinha dúvida se ia conseguir e no dia a dia, desempenhando a função, treinando ela, você venceu aquela barreira do opa, agora eu sei, e aí quando descobriu como fazer, você teve muito mais coragem para agir dia a dia. E é isso que fez a grande diferença nesse time que eu estou contando para vocês aqui, num grande time que hoje somos amigos e tenho certeza que eles estão colhendo muito mais resultados por ter ali dentro colaboradores com coragem de falar, coragem de expressar hoje o que limita o resultado deles. Isso não tem problema nenhum, pode ter certeza disso. E mesmo eu te trazendo aqui toda a possibilidade de você tirar o medo do seu colaborador na hora de ele se posicionar, eu já ouvi muitas vezes objeções do tipo: mas Márcio, aqui a gente não tem tempo, hoje a minha empresa não tem o tempo de fazer todos os representantes ou todos os colaboradores se unir uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias para conversar. Entendo, hoje tempo é um grande ativo. Muitas vezes também já ouvi: não temos recursos hoje
em cima da pandemia, em cima de um cenário de crise, a empresa não tem investimentos. E eu te falo aqui duas coisas em relação a isso. Se você não tem tempo para desenvolver seu time, entenda que não vai mudar nada. No que não há trabalho, não há mudança. Se você hoje dentro da sua empresa quer mudar o resultado que tem, alguma coisa diferente você vai ter que fazer. E não é ficar pleiteando, pedindo as necessidades que hoje você precisa suprir. Não é desse jeito que um time funciona da melhor forma. Eu venho fazendo vídeos aqui todas as terças e quintas postados aqui no YouTube, vídeos novos para você entender uma coisa. Um time, uma equipe só vai funcionar bem quando a construção acontecer por todos. Não é um técnico na beira da quadra dizendo joga melhor, faz desse jeito. É dessa forma que um time joga um futebol, um voleibol ou uma empresa trabalha de um jeito diferente. É sim antes, lá nos bastidores, no vestiário, no cenário de treinamento, a equipe entendendo qual é o papel de cada um, o que cada um precisa fazer, como que ele entendeu essa ação. É toda essa construção que vai chegar lá na ponta e desempenhar um resultado melhor. Ou seja, se você está falando que não tem tempo para construir, é uma pena. Eu te falo que durante o tempo, daqui para frente, sua empresa vai cada vez ter resultados piores, porque se a gente fizer a mesma coisa num mundo que evolui, é fato que a curva ela é para baixo. A tendência do seu time se posicionar, ter resultados, construir medo é cada vez maior. E a segunda questão é se você não desenvolve seu time hoje, se você não tem verba para desenvolver seu time, é justamente isso que está fazendo o seu capital hoje ser menor dentro da sua empresa. Um time bem posicionado, um time sem medo, ele funciona muito melhor. Isso vai refletir lá no comportamento dele. Entende uma coisa aqui nesse esquema. Quando você investe no treinamento do seu time, você está fazendo um time se comportar diferente. Esse é o grande primeiro impacto de um treinamento. Quando eu falo para alguém a coisa certa a ser feita, esse time vai se comportar melhor no ambiente que vive. Dia a dia, esse time entendendo o que fazer, esse comportamento vai trazer com certeza melhores capacidades para essa equipe. A sua equipe vai ser mais capaz com o tempo, porque pensa o seguinte, se eu fizer certo hoje, amanhã, depois da manhã, todos os dias fazendo certo, tem um determinado momento que o seu time se torna mais capaz. É o treinamento diário que traz capacidade para uma equipe. E quando um time se torna capaz, a gente muda a cultura de uma empresa. Se você quer ter uma melhor cultura hoje, entenda que cultura é uma história contada dentro da sua empresa que provavelmente se o seu time não tem resultado, se a sua empresa está aquém do que deveria, a história está sendo contada do tipo, aqui deveríamos funcionar melhor, aqui poderíamos resultar mais. Quando a gente dentro do ambiente trabalha melhores comportamentos, a gente amplia a capacidade. Quando a gente amplia essa capacidade, a gente melhora a história que conta dentro da sua empresa. E isso faz você ter uma empresa muito mais próspera. Essa prosperidade é trazida em cima de um estudo chamado de níveis lógicos de Robert Dilts, onde ele diz que se eu quero ter uma empresa melhor, eu preciso que a cultura, a história seja contada de um jeito muito mais forte, de um jeito muito mais significativo em busca do que a gente quer. Isso só vem se o seu time é capaz, é essa capacidade que faz cada dia o movimento ser melhor dentro do ambiente que você vive. E tudo isso que eu estou te falando aqui significa que não adianta você querer mudar o comportamento do seu time através do seu discurso. Entenda uma coisa, líder, o discurso ele até comove, mas é o exemplo que arrasta. E como é que a gente constrói exemplo numa empresa? Não é somente você fazendo certo, eu acredito que sim, um líder que reconhece, um líder que sabe ouvir, um líder que delega, ele traz um exemplo muito especial para dentro da empresa, mas o principal exemplo que você tem que trazer é um líder que desenvolve. É quando você desenvolve seu time, ou seja, é menos falar o que quer e sim muito mais trabalhar o que precisa ser feito, que é nessa hora que o time começa a ter uma consciência melhor. Se você lembrar aquele esquema que a gente conversou no início desse vídeo, aquela mente que é divina, quanto melhor é a consciência que ela toma, ou seja, em cima de um trabalho que ela sabe como fazer, que ela sabe o que fazer, ali ela vai ter foco, ela vai ter clareza, ela vai ter planejamento, ela vai ter data para ação. É daquele jeito que a sua programação em cima do seu time acontece de uma forma muito mais eficaz.
Entenda que a gente trabalha aqui mentes que são divinas, mas que se não forem programadas da melhor forma, você tem um desalinhamento, um desacordo de entendimentos que faz o seu time andar mais ou menos como se fosse um para cada lado. É isso que traz a diferença de comportamentos dentro de uma equipe que trabalha no mesmo lugar, muitas vezes tem mesmas qualificações e capacidades, mas não consegue agir de uma forma harmônica. É essa programação que, feita em uma equipe onde você desenvolve o que cada colaborador vai fazer, sendo em um trabalho alinhado, ou seja, todos juntos ali discutindo, que com o tempo a sua capacidade fica mais forte e o seu time entende melhor o que precisa ser feito. É essa capacidade que eu começo a contar uma nova cultura. E é essa cultura que vai trazer uma empresa melhor. O que eu estou te falando aqui? Para de dizer para o seu time o que precisa, para de fazer reuniões apenas cobrando o resultado. Isso acontece muito, por mais que pareça antigo o que eu estou falando, isso está muito atual. Empresas que se reúnem para cobrar resultados, para reclamar do que não aconteceu, para passar aquela meta numérica, ó, você tem 1 milhão de resultados, te vira, o famoso te vira, isso não traz mais resultado para a sua equipe. O que você precisa fazer para ter uma equipe com muito mais resultado, aí sim, é fazer todo mundo trabalhar junto, entendendo qual é a sua importância, entendendo qual é o seu papel e o que precisa fazer da melhor forma para buscar o resultado que, com certeza, a união de todas as pessoas do seu time pode produzir um resultado muito melhor dentro da sua empresa. Eu quero te passar agora aqui, nesse quadro, vou desenhar junto contigo aqui o jeito certo para você trabalhar com a sua equipe. Joga o pano aí, Rodrigo. Primeiro, entende essa matemática aqui. Se você tem um grupo de pessoas hoje onde o trabalho não é feito em conjunto, olha o que acontece. Um grupo de pessoas, ele trabalha nesse formato, ou seja, pessoas em um ambiente, mesmo ambiente, com objetivos distintos. Muitas vezes o objetivo do comercial é um, o objetivo do administrativo é outro, o objetivo do RH é outro, e aqui diversos setores com cada um com seu objetivo. Isso faz com que não haja um alinhamento tão forte do seu time. Isso é trazido como um trabalho em grupo, onde a gente sabe que a matemática, que isso é uma ciência, um estudo feito em cima de grupos de pessoas, por haver resistência, por não ter um grande alinhamento entre as pessoas, a matemática ela tem uma diminuição. É quando eu tenho aqui 5 pessoas e não consigo produzir o resultado 5, ou seja, o melhor de cada um trazido no final. Mais ou menos é dito que o resultado dá entre 3 e 4 do que eu poderia ter. É aquela perda de percentual de 20% a 40% dentro do resultado que você pode construir. Mas quando eu chamo todo mundo para trabalhar junto, eu construo uma empresa como se fosse assim, numa espécie de aliança. As pessoas se conectam, elas estão juntas aqui. E é esse elo trazendo fortalecimento que faz uma soma de 5 pessoas também não ser 5. Aqui acontece um efeito conhecido como sinergia, que é uma multiplicação entre as partes. Você sabe, se você já trabalhou em grupo e numa equipe muito bem engajada, que tem um momento quando eu me sinto apoiado, quando eu me sinto seguro, quando eu me sinto forte, que eu entrego mais do que eu acreditava que conseguiria. É aquele momento que eu me supero. Sabe essa superação? Isso é trazido num trabalho onde eu tenho forças unidas que cada um me faz eu me sentir mais forte, sendo quem eu sou, com o potencial que tenho, mas explorando ele de um jeito muito melhor. E a gente sabe que aqui o resultado é dito que dá entre 6 e 7, mesmo um resultado de 5 pessoas, é aquela superação de 20 a 40% além do que o seu time pode. E para trabalhar isso, você tem que fazer o seguinte, você tem que juntar o seu time e trabalhar uma consciência daquelas mentes divinas unidas num formato do o que esse time hoje pode construir de uma melhor forma, precisa para construir de uma melhor forma e necessita para que no ambiente da sua empresa eles consigam produzir mais resultado. Isso aqui é um momento de trazer clareza e foco para o seu time. No momento que você conversou com todas as pessoas, isso aqui é uma dinâmica que você vai fazer em conjunto com as pessoas da sua equipe, e no momento que você conversou ali e extraiu todo o que esse time precisa para mudar seu resultado, entenda uma coisa aqui, em uma equipe ou na vida de um líder, na vida de uma pessoa, o que a gente não entende, a gente não consegue mudar.
É através desse cenário que eu começo a trazer uma clareza e um foco de entendimentos do que eu preciso mudar. Quando isso é trabalhado, você vai conversar com o seu time como a gente pode colocar isso em prática. A questão do como é um segundo elemento que traz uma ação, que traz uma possibilidade de movimento para a sua equipe. Ou seja, eu já sei o que eu preciso fazer e a gente vai entender como que isso pode se tornar possível. É questão de ver se nesse momento a gente tem a possibilidade de aplicar algo dentro da minha empresa. Até porque penso o seguinte, muitas vezes o seu colaborador está com uma mentalidade de coisas que não são possíveis nesse momento. Já trabalhei em empresas que sim, tinham que mudar o sistema, e você entende aqui que sistema não é algo barato, só que na hora do como, não tinha recursos ali para colocar isso em prática. Não tinha espécie, não tinha dinheiro para aplicar num sistema. E aí o que foi falado, o que foi entendido ali? Que o time poderia produzir muito mais paciência, muito mais entendimento, muito mais trabalhar o sistema que hoje era atual dentro da empresa, trabalhar ele de uma forma com mais cuidado, com mais atenção, do que de verdade ficar insatisfeito por não conseguir trocar esse sistema. A terceira questão, depois que eu trabalho o que e eu trabalho o como, eu vou trabalhar o porquê isso é importante. Em todos os meus conteúdos eu falo a importância do porquê. Se o seu time tem um porquê, ele está mais motivado, por mais que isso pareça, às vezes, uma coisa, tá, mas manda fazer que vai dar certo. Eu te falo que é quando eu entendo a importância de algo, é aí que eu entrego o meu melhor. Eu sei o que eu vou fazer, eu sei como, ou seja, eu sei que eu tenho potencial, tenho capacidade para isso, e eu sei que isso vai fazer grande diferença na minha vida. E quando eu estou trabalhando isso em grupo, eu não alinho somente comigo, somente com os meus valores, o que eu preciso fazer. Eu também alinho com os valores da minha empresa. Essa ação que vai ajudar o todo, ela passa a ser tanto para a minha empresa como para mim muito importante. E aí, por fim, a gente termina trazendo o quando essas ações vão acontecer. Um tipo de trabalho assim, eu tenho certeza que o seu time vai se pronunciar mais, vai se posicionar mais e lembra que o que a gente conversou durante todo esse conteúdo aqui, quando a gente começa a vencer as barreiras do medo, eu sinto muito menos o medo. Por mais que aqui o medo seja uma emoção importante, que tem uma função biológica de te proteger, ela é muitas vezes algo que te paralisa para coisas que você não precisa se preocupar. E dentro de uma equipe, fazer da melhor forma, fazer com excelência, imprimir dedicação e carinho no que você faz, não precisa ter por trás o medo. Muitas vezes o medo está vindo por uma postura, uma mentalidade perfeccionista, que é de não querer errar, que é de querer ser visto como melhor, e não é isso que faz a diferença. Se você quer ser visto da melhor forma, entregue com dedicação e carinho o que você precisa. E você, líder, entregue com dedicação e carinho um trabalho nesse formato com o seu time. Converse mais com o seu time o que precisa ser feito, como que isso vai ser feito, por que isso é importante e quando isso vai acontecer, que provavelmente os resultados, eu tenho certeza do que eu estou falando, provavelmente os resultados dentro da sua empresa vão ser muito melhores, tanto primeiro na condução, no comportamento, na ação do dia a dia, como no final, no grande resultado que a sua empresa vai ter por causa disso. Quero te agradecer por ter ficado comigo no conteúdo importantíssimo para mudar hoje o posicionamento da sua empresa até aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.